O Gato Preto é a nossa quebrada. Vamos que vamos, sem patifaria, sempre representando. Boa noite, Facebook. Boa noite, Rádio TV Regional. Bom, tá começando agora mais uma live, mais um programa Hugo Quer Falar. Essa é a quarta live, o quarto programa dessa temporada e tem uma pauta, um tema aí bem diferenciado, bem especial. A gente está saindo um pouco do cronograma da programação desse mês, que é em cima do mês da diversidade, para tratar de um assunto que é muito urgente e que a gente sentiu necessidade realmente de trazer agora para esse programa, fazer uma live especial somente sobre isso. Bom, como foi muito divulgado, vocês viram, né, teve uma movimentação, uma manifestação em relação ao bairro do Gato Preto, o primeiro bairro aqui da cidade de Cajamar. Bom, a gente vai falar bastante sobre isso, sobre diversos aspectos, né, que motivaram aí essa manifestação, de diversas coisas que estão acontecendo, mas o programa não é só isso. Temos música também, tem videoclipe, tem indicação de livro, tem indicação de filme, enfim, tem diversas coisas. Fiquem com a gente que tem bastante conteúdo para você. Bom, como eu disse, já está ficando bem conhecida em toda a região, pode chamar a nossa vinheta. Chama a vinheta. Por aqui, meu coração está em paz. Todo azul tem gosto de céu. A felicidade é rotina. Por aqui, eu sinto os meus pés no chão. O meu nível é reflexão. Vou pairando pelo ar. Como é gostoso morar no Gato Preto. Aqui tem bica com água limpinha. Tem a caverna do Urne e a do Morcego. E um velho trem que fazia piuí, tic-tac. Só que agora não funciona mais. Que peninha. O trenzinho ficou lá atrás. Bom, esse é um trecho do livro Cajamar, em verso e prosa, que é uma publicação da Prefeitura de Cajamar, da Diretoria de Educação, né, que saiu em 2008, Cajamar em verso e prosa. E aí tem uma passagem nesse livro que é O Gato Preto, que aí foi feito por crianças da escola IMEF, bairro do Gato Preto, né, crianças entre 3 e 4 anos. Eu quis começar com essa frase, com esse poema, para vocês entenderem, né, a importância, né, de fato do bairro do Gato Preto, que tem aqui para a história de Cajamar e do Brasil de modo geral. Bom, vou começar falando inicialmente sobre a manifestação que aconteceu na semana passada, no dia 17, né, no qual um grupo de moradores aqui do bairro do Gato Preto se manifestaram e fizeram uma passeata, né, pelo bairro, denunciando algumas irregularidades. Bom, ocorre que houve sim essa manifestação, só para, né, organizar cronologicamente. Na terça-feira da semana passada eu apresentei a live do Quer Falar e trouxe também algumas pautas sobre o Gato Preto em relação ao projeto do aeroporto, né, que voltou a ser discutido, as obras da Marabras, enfim, apresentamos até o vídeo de alguns moradores. E no dia seguinte, na quarta-feira, a gente já recebeu uma denúncia assim, de 11 páginas do Ministério Público Federal, envolvendo aí diversas irregularidades que estão acontecendo no Gato Preto. E aí acabou gerando, né, no dia seguinte, na quinta-feira, dia 17, essa manifestação. Bom, eu participei da manifestação, lá eu contei aproximadamente entre 35 e 40 participantes. A Guarda Municipal de Cajamar deu uma informação oficial à página do Destaque Regional, numa live que eles promoveram, no qual eles fizeram lá uma contagem estimativa de até 60 participantes, né, participaram dessa manifestação, mas a gente sabe que teve aí algumas dificuldades, algumas divergências. Bom, primeiramente, né, eu gostaria aqui de agradecer a todo mundo que somou com o movimento do Salve Gato Preto, Salve Cajamar. É um movimento que ele está começando, mas que a gente quer trazer realmente com força total para enfrentar aí essa gestão pública tão envolvida com corrupção e tão envolvida, né, com coisas que nos prejudicam diretamente aqui para quem vive no bairro e para quem vive na cidade em geral. Bom, essa manifestação partiu de um grupo de moradores, né, que não envolveu, claro, todos os moradores, inclusive as páginas de Cajamar, algumas páginas noticiaram que não teve adesão dos moradores, que não foram os moradores que participaram, enfim, teve diversas discussões, até porque, como eu disse, né, o Destaque Regional fez uma live, inclusive assim, uma live bem feliz, eu poderia dizer,
né, pelo jornalista ali que estava apresentando, Fernando Cruz, se eu não me engano. Bom, nota 0 para esse jornalista, né, que não soube ali lidar com o público, não soube lidar com os manifestantes no momento da live, que acabou gerando aí umas divergências de informações. Bom, a gente sabe que todo movimento popular sempre tem quem são adeptos e quem não são os adeptos, né? Então, com certeza e obviamente a gente não teve ali 100% dos moradores do bairro participando da manifestação, até porque foi uma coisa que foi muito de urgência mesmo, né? Começaram as obras, umas obras de construção de um novo galpão, além do galpão da Marabras, que já está, né, com as obras em andamento, a gente vai falar disso mais pra frente, mas aí acaba gerando essa pressa da gente fazer uma manifestação, porque já foi enviada logo em seguida uma denúncia no Ministério Público Federal. Bom, então a gente recebeu essa denúncia do programa, né, logicamente eu já quis participar, sou morador do Gato Preto, né, há quase 3 anos, e aí a gente se organizou, se mobilizou e juntou alguns moradores do bairro para fazer essa manifestação em prol do bairro, em prol da cultura de Cajamar, do meio ambiente, enfim, de toda a sociedade do bairro e também da cidade. Bom, essa manifestação ela aconteceu de forma extremamente pacífica, né? A gente ainda teve algumas dificuldades, porque o número de policiamento que mandaram, né, aqui para fazer a segurança do patrimônio durante a manifestação tinha, assim, sei lá, 10 vezes mais policiais do que manifestantes, o que é muito costume a gente ver, né, dessas políticas de opressão. A gente entendeu ali que tinha, né, toda essa guarda para proteger o patrimônio, que no caso é a rodovia Anhanguera, no qual eles tiveram ali o receio de que realmente fosse paralisada, mas que esse mesmo policiamento, aí fica essa crítica, não é utilizado para outras, né, outras coisas que acontecem aqui em Cajamar, que a gente sabe muito bem, inclusive de defesa mesmo do patrimônio da cidade. Bom, ocorreu sim essa manifestação, inclusive a gente vai passar aqui uns textos, umas imagens, algumas fotos. Eu participei, foi realmente muito tranquila e trouxe para a discussão da sociedade cajamarense naquele dia e que está reverberando por todas essas semanas e que a gente vai trazer ainda por muitos dias, né, a hashtag do Salve o Gato Preto, Salve Cajamar. Bom, tem um Instagram também, um perfil no Instagram, @GatoPretoCajamar, onde aqui nós moradores estamos atualizando informações sobre o bairro e também sobre essa movimentação pela regularização e preservação do bairro. E, né, depois dessa manifestação que acabou gerando todo esse burburinho, dividiu opiniões e tudo mais, eu achei que necessário a gente pontuar alguns aspectos, né, do que levou a esse grupo de moradores, do qual eu faço parte, a se movimentar, e que com certeza, né, muito mais pessoas gostariam de participar, querem participar, e por isso a gente está dando visibilidade para essa pauta. Bom, para ficar mais, né, organizada essa live, a gente conseguir acompanhar direitinho, passo a passo, todos os aspectos que estão impactando aqui no bairro, que são muitos, eu decidi dividir, né, a live em 3 grandes blocos para explicar, né, e vocês terem uma noção panorâmica geralzona mesmo da situação. Bom, esse primeiro momento eu vou falar um pouco sobre o aspecto cultural do bairro do Gato Preto. Bom, o bairro do Gato Preto é histórico na cidade de Cajamar, na cidade de Santana de Parnaíba e Caieiras, que envolve toda essa região, porque foi o primeiro bairro de fato, né, de Cajamar. Se emancipou lá, se separou e começou a divisão das cidades. Ele pertencia inicialmente a Santana de Parnaíba, assim como também Jordanésia, né, a Água Fria, que era Cajamar Centro, enfim, pertenciam todos a Santana de Parnaíba. E com o crescimento aí da Revolução Industrial, que atingiu o mundo inteiro, o Brasil não foi diferente, com o crescimento, o desenvolvimento, o progresso industrial, aí acabou chegando até aqui nós, do Gato Preto, até essa região, toda essa movimentação do progresso. Bom, foi construída então uma linha de trem que no projeto original iria de Perus até Pirapora do Bom Jesus, mas que não foi cumprido o trajeto até lá, né? Inclusive até as pesquisas do livro de Cajamar, né, que é o Cajamar, Cidade de Lutas, eles trazem essa pesquisa, né, eles falam sobre também como que aconteceu essas negociações, e lá eu já coloco que já foi de uma forma meio, né, irregular. Eles venderam a ideia de que precisaria ter essa linha de trem de Perus até Pirapora, né, para trazer toda a movimentação de pessoas, Romero, progresso para a região, mas que ficou de fato, né, só até aqui o Gato Preto. Inclusive, quem viveu no Gato Preto nas antigas, a gente que conversa com o pessoal do bairro, né, nós que somos mais jovens, que temos, né, parentes que vivemos e convivemos com as pessoas que viveram aqui de fato a história do bairro, dessas épocas, né, da construção em si da cidade, do bairro e da sociedade cajamarense como a gente está vendo hoje, né, a gente vê lá que tem
teve diversas situações que acabaram aí colocando o Gato Preto num destaque, né, na cidade e também fornecendo matéria-prima que ajudaram na construção de São Paulo e no desenvolvimento do país. Bom, a cidade sim tem um patrimônio cultural que é esse bairro, que possuía, agora não possui mais, mas possuía fornos, possuía trilhos de trem, possuía locomotivas, né, e que tudo isso foi tombado como um patrimônio cultural. Então a área do Gato Preto, o bairro do Gato Preto, ele é um patrimônio cultural, não só de Cajamar, mas do Brasil inteiro, né? Então ele tem que sim ser preservado devido à sua importância, né, na construção da história moderna e da Revolução Industrial do Estado de São Paulo e do Brasil. Bom, o livro, né, de Cajamar, Cidade de Lutas, ele fala bastante sobre todo esse período de construção da história de Cajamar, como surgiu no Gato Preto, mas em resumo, né, foram algumas famílias que começaram a trabalhar nas pedreiras aqui do Gato Preto, que tinha bastante minério de cal, né, para produção de cal e minério de calcária, desculpa, para produção de cal e cimento. E aí começou dessa exploração dessas pedreiras a se desenvolver um vilarejo, né, próximo dos próprios trabalhadores, e aí foi se tornando um bairro e aí foi só crescendo. Bom, a gente que vive aqui até hoje percebe que muita coisa não mudou do que era naquela época, né, dos anos 20, 30, 40 e do que está sendo agora em termos de infraestrutura para o bairro, que a gente vai falar disso também mais para frente. Bom, tem esse livro de Cajamar, tem o livro Cajamar verso em prosa, que também tem outra passagem sobre o Gato Preto, que eu vou ler aqui também para vocês, que é bem legal a gente saber que tem esses registros do bairro, né? Tem outra passagem aqui nesse mesmo livro, Cajamar de verso em prosa, Cajamar em verso e prosa, no qual tem um outro poema, Como Surgiu o Gato Preto, Renata Fernandes de Lima. O bairro onde moro tem um nome estranho, e as pessoas conhecem com histórias diferentes que interessam muita gente. Eu vou contar agora uma antiga versão da história. Existiam duas famílias moradoras do Gato Preto. Moradores antigos, desculpa. Borba Gato e Chico Preto, que casaram, né, seus filhos, e aí surgiu o Gato Preto. Bom, é aí nesse poema, né, Como Surgiu o Gato Preto, da Renata Fernandes de Lima, na época tinha 7 anos, era uma moradora aqui do bairro, né, esse livro é de 2018, mais um registro, né, muito legal a gente lembrar. Bom, aqui a região do bairro tem realmente, ela é muito frutífera em questões culturais, inclusive a música que a gente ouviu no início da live, que eu vou falar mais pra frente também, é de um compositor aqui do bairro do Gato Preto. A música também, né, tem referência ao nome, e tem um quadro que foi pintado por um pintor muito famoso, que é o Valdomiro de Deus. Bom, que eu imagino que muita gente conheça, né? Valdomiro de Deus, ele é o pai do Amon, o Amon Cajamar, que é o nosso secretário adjunto de cultura. Então o pai dele fez uma pintura da capela aqui do Gato Preto, que é a Capela Sagrado Coração de Jesus. Bom, essa capela faz parte da paróquia de São Sebastião, daqui de Cajamar, que é o padroeiro da cidade, e essa capela histórica aí foi registrada também pelo famoso pintor Valdomiro de Deus, pai do Amon, nosso secretário de cultura. Então fica aí também mais esse reforço, né? Vamos, já que vocês prezam tanto pela cultura da nossa cidade, vamos valorizar, vamos proteger, vamos preservar, né, toda essa parte cultural que está aqui no Gato Preto, que faz parte sim da história de Cajamar, e que se isso se perder, né, a gente sabe o que acontece quando uma cidade, né, uma população, uma nação não tem um registro da sua história. As coisas se perdem e a mentira reina. Bom, essa capela, né, que é o que eu falei aqui do Gato Preto, que é do Sagrado Coração de Jesus, que faz parte da paróquia de São Sebastião, aqui de Cajamar, que é o padroeiro da cidade, ela ainda está em atividade. E eles estão transmitindo, inclusive, nesse momento de pandemia, as reuniões ali religiosas, as missas, né, os cultos, pela página do Facebook oficial da paróquia de São Sebastião de Cajamar. Então você busca lá no Facebook, Paróquia São Sebastião de Cajamar, tem lá o culto do Sagrado Coração de Jesus, que acontece aqui na nossa capela. Bom, além dessa capela, claro, a gente tem também outras igrejas e outras manifestações religiosas aqui no bairro, também históricas, inclusive na montanha ali, para quem olha para cima do bairro, sentido da DR, tem uma cruz enorme que também é utilizado, né, por missões ali religiosas evangélicas. Enfim, temos igrejas evangélicas também no bairro, então tem toda essa parte também cultural e religiosa que também tem que ser levada em consideração, né, para quem vive no bairro, para preservar a história religiosa e cultural também de Cajamar. Bom, tem um quadro da cultura de Cajamar, aqui também do canal oficial da cultura de Cajamar, que chama
Conto, Canto e Encanto com as Corujinhas. Então é um projeto, né, da Secretaria, claro que ele é desenvolvido por alguns trabalhadores, alguns agentes culturais que trabalham para a Secretaria de Cultura aqui de Cajamar. Eles desenvolveram esse projeto e um dos episódios foi sobre o Gato Preto. Eu vou passar um trecho aqui para vocês, que é bem interessante, mas para quem quiser assistir depois completo, né, ele está disponível no YouTube, no canal oficial de cultura aqui de Cajamar. Só colocar lá Cultura Cajamar, Conto, Canto e Encanto dos Corujinhas. A gente vai passar o vídeo rapidinho e aí eu já volto para falar com vocês. Palestina, Xangri-Lá, terra de heróis, lares de mães, frutos no quintal. Marisa Monte, Carlinhos Brown, Pedro Baby e Arnaldo Antunes, os tribalistas, eles falam de uma vila bucólica onde cabe todo mundo. Cantar essa música é como voar pelas ruas de Cajamar e observar suas varandas, suas flores e suas árvores e as pessoas nas janelas conversando e construindo as suas vidas. Uma cidade nascida de uma vila operária, com seu povo unido, sempre pronto a servir. A música vilarejo é um convite à esperança, à leveza, ao sorriso. Professor Coruja, Fala, Sassá. eu estava conversando com os meus amiguinhos no Brasil e eles me perguntaram se eu conhecia o bairro do Gato Preto. Eu conheço muito bem. Eu já fui até o Morro da Coruja, que fica ali perto. Aí fiquei pensando, por que será que o Gato Preto tem esse nome? Será que é porque já teve muitos gatos pretos por lá? Como a história dos araçás? Você sabe por quê, professor? Bom, gente, muito legal, né? Bom saber que ainda há ações, né, da gestão cultural aqui da nossa cidade que visam preservar a nossa história, preservar, né, tudo que a gente vive aqui na nossa cidade. Inclusive, vamos reforçar aí, né, para que devemos preservar sim a cultura e a história do nosso bairro, que faz parte da cultura, da história da cidade de Cajamar, de toda a região e do estado de São Paulo e do Brasil. Bom, falando nessa parte de história e tudo mais, tem também um tombamento, né, na verdade foi uma interdição que foi feita. Inclusive essa foto ela é muito famosa. Quando você busca, joga lá nas redes, no Google, por exemplo, dá um Google Gato Preto Cajamar, aparece essa foto que é de uma placa de interditado como um patrimônio cultural. Bom, essa interdição, né, ela foi feita baseada no artigo 12 da Lei 7347 de 1985, no qual, né, ela diz o quê? Disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, e dá outras providências. Bom, então tem essa lei aí que visa, né, interditar, tombar, preservar, né, bens que foram aí danificados, né, mas que representam, né, tem todo esse valor artístico, histórico, turístico, né, para a cidade, para o estado, para a região. Então foi tombado, tem essa placa, mas a gente sabe, né, que quando foi demolido todo esse lado, né, todo aquele lado do bairro, a placa foi demolida junto, inclusive a casa que aparece de fundo não existe mais, e aquela área toda é a área, inclusive, foco da nossa denúncia, foco principal, né, da denúncia ao Ministério Público em relação ao que está acontecendo aqui no bairro. Bom, essa foi mais o contexto dos aspectos culturais, só para a gente relembrar mesmo, lembrando, né, que é muita coisa. Eu convido vocês inclusive a pesquisarem. Tem o livro, né, de Cajamar sobre a cidade de lutas, tem o livro Cajamar em Verso e Prosa,
Tem diversas reportagens que você pode buscar na internet, só digitar lá Gato Preto Cajamar. Tem o perfil no Instagram agora, Gato Preto Cajamar, que a gente também pretende ir atualizando com essas informações. Então, só para ter mais esse aspecto, esse levantamento, você entender realmente a importância do bairro. A gente está aqui num ponto estratégico, uma dos primeiros moradores aqui de Cajamar, na beira da Anhanguera, aqui na altura do quilômetro 36. Quem passa nem imagina o tanto de história que tem aqui na nossa cidade. Bom, é isso. A gente vai chamar rapidamente o horário comercial, né? Lembrando que esse horário comercial está em aberto. Então, se você sentir aí que você quer apoiar o nosso trabalho, quer apoiar o nosso programa, quer apoiar o canal, quer apoiar a diversidade, enfim, quer participar também, né, de novas formas de mídia, já que a gente sabe que a mídia está tão, né, tendenciosa, principalmente aqui na nossa cidade, na nossa região. Então, fortalece o nosso trabalho, fortalece o nosso programa, fortalece o nosso canal. Vai passar o horário comercial, é rapidinho, 30 segundos, e logo depois a gente já volta com a continuação dessa live sobre os aspectos, né, culturais, ambientais e sociais que levaram à manifestação que aconteceu no último dia 17 de junho, manifestação de moradores. É rapidinho e a gente já volta. Pode passar. Apoiar a diversidade é apoiar direitos. É apoiar o amor e o respeito. Apoiar a diversidade é apoiar a família. É apoiar que possamos ter voz e falar com as pessoas. É apoiar você. Apoie a diversidade. Anuncie na Rádio TV Regional. Bom, voltamos aqui ao vivo com essa live sobre o bairro Gato Preto, aqui em Cajamar. Bom, a gente falou um pouco, né, no primeiro bloco sobre os aspectos culturais que envolvem o bairro. Né, falei um pouco sobre manifestações que aconteceram de cultura aqui no bairro. Já tiveram outros grupos de música aqui do bairro. Né, tiveram também time de futebol, a gente já teve aqui no bairro também. Enfim, diversas manifestações. Na primeira live, a live da semana passada, eu falei sobre o filme O Sepulcro do Gato Preto, um filme que foi produzido aqui também no bairro, aqui em Cajamar. Inclusive, quem quiser pode assistir na live anterior. E agora a gente vai partir para um aspecto um pouco mais preocupante, mais grave, né, eu diria, porque envolve de fato crimes que estão acontecendo contra o meio ambiente que a gente não pode deixar de citar. Além de, claro, toda a parte do contexto cultural e histórico aqui do nosso bairro, nós também fazemos parte de uma área que tem que ser preservada também enquanto área de mata, enquanto área, né, nativa, enquanto área de meio ambiente mesmo. Bom, entrando agora nesse segundo bloco, nesses aspectos ambientais, né, tudo começou devido a uma denúncia que não é recente, né, já tem pesquisas, já tem processos rolando aí desde 2018, 2017, que já está havendo essa movimentação, mas na semana passada foi protocolada, oficializada, mesmo a primeira denúncia, né, no Ministério Público Federal, um dossiê no qual a gente teve acesso com mais de 11 páginas. Inclusive, se você quiser também ver esse dossiê, ele está disponível, pode comentar aqui na nossa live, a gente manda para você no privado. Se quiser deixar o seu e-mail, a gente manda no seu e-mail também. Quanto mais pessoas virem, quanto mais pessoas tiverem conhecimento desses crimes ambientais que estão acontecendo, melhor ainda a gente consegue aumentar esse movimento e aí embargar de fato essas obras e conseguir preservar o nosso bairro. Bom, acontece que teve uma denúncia, né, que foi encabeçada por uma moradora aqui do bairro e algumas parcerias, e que assim, eu apoio totalmente. Inclusive quero aqui deixar bem claro que eu não tenho vínculo, né, com nenhum partido, com nenhuma gestão, com nenhum político, muito pelo contrário, eu até evito, né, ter, né, certos tipos de vínculos para não ser uma pessoa vendida e parcial, mas, né, todo o movimento ele é gerado sim também por políticos, por pessoas políticas, por pessoas ativas, né, que buscam aí melhoria nas políticas públicas da nossa cidade, e isso claramente pode aí impactar, né, na sua interpretação, né, sobre as intenções das pessoas. Mas tirando de lado esse fato mais pessoal e particular, o que é fato mesmo, que está acontecendo, isso aí independe se apoia candidato X ou Y, se apoia a gestão X ou Y, está acontecendo, é fato, e a gente tem que relatar isso. Bom, teve essa denúncia de 11 páginas, muito bem detalhada, né, muito bem escrita, muito bem elaborada, junto ao Ministério Público, no qual denuncia essas irregularidades que estão acontecendo na construção dos galpões aqui no nosso bairro, que estão gerando um impacto ambiental enorme. Bom, acontece
né, que essa denúncia que foi feita gerou alguns apontamentos, que inclusive gerou essa manifestação do dia 17, mas teve também uma resposta, né, na verdade, de acordo com uma mídia aqui de Cajamar, Metrópole Regional, né, a empresa responsável entrou em contato com a reportagem, né, do Metrópole Regional. Assim, fiquei surpreso por ser um canal pequeno ainda, né, tem em torno ali de 300 seguidores, temos páginas em Cajamar aí com mais de 20 mil seguidores, né? Achei interessante que a empresa tenha procurado essa página tão pequena, mas saiu lá, né, a reportagem dessa página dizendo que eles entraram em contato com a empresa e que eles têm autorização da CETESB. Foi emitida ali uma licença, uma liberação da CETESB, que é, né, a Companhia de Fiscalização Ambiental, e que deu essa liberação para que fosse ali dado andamento às obras. Bom, acontece que, olha que coincidência, né, essa liberação, inclusive, a gente vai mostrar aqui imagens, tem a placa na frente da obra, né, que diz ali da empresa Faja Desenvolvimento. Deixa eu só olhar aqui para confirmar para vocês. Bom, essa mesma é a Faja Desenvolvimento, né, e ali consta que eles têm uma licença. Na verdade, foram 2 licenças que foram emitidas em agosto do ano passado. E assim, o que mais me impressionou, e é claro, a gente está aqui só apresentando fatos, vocês tirem suas conclusões, é que a data dessa licença, quando ela foi emitida, coincide ali com um período no qual uma diretora da CETESB está sendo investigada. Inclusive o Ministério Público do Estado de São Paulo pediu até a demissão e o afastamento dessa diretora da companhia. Saiu uma reportagem, inclusive, na Globo, no SPTV, que a gente vai passar também aqui daqui a pouco. Saiu reportagem no G1, saiu reportagem também, né, em jornais de outras cidades, estado de Minas, enfim, falando desse caso, e coincide ali o período de investigação dessas licenças que foram, né, liberadas irregularmente. Essa de Cajamar está incluída nesse mesmo período. Então, mais uma denúncia aí que tem que ser realmente, mais uma investigação tem que ser aberta. Inclusive, esse fato, né, foi levantado em novas denúncias que foram feitas ao Ministério Público Federal, à Ouvidoria Geral do município aqui de Cajamar também, à Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Cajamar e ao CONDEMA, que é o Conselho Municipal do Meio Ambiente aqui de Cajamar também. Bom, então a gente está gerando realmente bastante movimento, a situação é grave, né, como vocês podem ver. A gente vai passar agora a reportagem do SPTV, é rapidinho, são 4 minutos, mas que é bom ter esse registro para vocês entenderem, né, com o que a gente está lidando, com o tipo de máfia realmente que está acontecendo. É muito importante vocês verem. A gente vai passar a reportagem, fica com a gente. O SP2 está de volta. Uma ex-diretora da CETESB é acusada de causar prejuízos ao meio ambiente e pode ter que pagar uma multa de mais de 2 milhões de reais. Entre março e setembro do ano passado, ela liberou quase 5.000 licenças ambientais no estado, sem qualquer tipo de fiscalização. Você confere agora na reportagem do Wallace Lara. A saracura tenta caminhar na margem desmatada do córrego. O local está cheio de entulho. É onde o animal procura comida. O cheiro é muito forte. Na mesma área, em Caieiras, tem uma tecelagem. Em setembro de 2019, a tecelagem em lei de limitada foi multada pela CETESB, conforme mostra esse auto de infração. A multa pela contaminação do córrego ficou em 301 UFESP, cerca de R$ 9 mil. De acordo com o laudo, a empresa estava lançando mais poluentes do que o valor permitido. O documento aponta que a empresa deveria reduzir em 80% os resíduos jogados no curso d'água. Segundo o Ministério Público, a tecelagem de Caieiras, após ser multada, deveria ter passado por uma vistoria para ter a licença ambiental liberada. Mas não foi isso que aconteceu. Graças a uma ordem de uma diretora aqui da CETESB, a empresa e outras 4.700 em todo o estado tiveram as licenças ambientais concedidas, sem a devida vistoria. Uma denúncia foi feita e 13 investigações iniciadas, uma delas pela própria CETESB, que considerou que a medida que a diretora tomou estava errada. Zuleika Maria Lisboa Pérez, então diretora de controle e licenciamento, determinou que, por conta da pandemia, as licenças poderiam ser concedidas sem a necessária fiscalização. Para essa pesquisadora, a emissão de licenças sem a fiscalização pode comprometer a fauna, a flora e a saúde da população por até mais de 10 anos. Nós precisamos ter seriedade e nós precisamos deixar de ter amadorismo nesse processo de
verificação, liberação das licenças e também o monitoramento do que é efetivamente lançado para o meio ambiente, porque isso pode prejudicar aquele ambiente durante décadas. A própria CETESB forneceu aos promotores uma lista de empresas como frigoríficos, indústrias químicas, poços de combustível e usinas de cana, que receberam novas licenças, sem vistoria, durante a gestão de Zuleika Pérez. Todas já haviam sido multadas por descumprir leis ambientais. Neste crematório em Guarulhos, uma fiscalização recente da CETESB encontrou um forno diferente do que é autorizado para a incineração de corpos. A mudança ocorreu sem que o impacto ambiental fosse avaliado. Nós tentamos falar com os responsáveis pelo crematório, mas não fomos atendidos. Em Mogi das Cruzes, outro exemplo de dano ao meio ambiente, provocado pela falta de vistoria. Esse loteamento não seguiu o projeto original. Derrubou árvores para construir uma pista de skate. O Ministério Público pede que a ex-diretora da CETESB pague uma multa de R$ 2.193.000, o que corresponde a 100 vezes o salário que ela recebe. Por decisão da Justiça, Zuleika ainda ocupa um cargo na companhia, mas sem poder de influência sobre decisões ambientais. A demandada deveria aguardar o término do prazo de 60 dias, consultar a diretoria colegiada da CETESB e não determinar ela mesma a emissão ou autorizar que os funcionários responsáveis pela fiscalização emitissem essas licenças sem a devida vistoria. Nós procuramos a ex-diretora da CETESB, mas não conseguimos contato. Em nota, a CETESB disse que tomou conhecimento da irregularidade na emissão de licenças em agosto de 2020 e, após análise interna, realizou cerca de 5.000 novas vistorias. A Real Parque Empreendimentos Imobiliários de Mogi das Cruzes disse que todo o processo de aprovação e implantação do loteamento obedeceu à legislação e já recorreu das multas recebidas. A tecelagem Leide de Caieiras disse que diversas medidas foram tomadas para reduzir o impacto ambiental e a licença de operação é válida até novembro de 2022. O crematório Primavera, em Guarulhos, disse que os cuidados com o meio ambiente são prioridade e que está à disposição das autoridades. Bom, né, tem que realmente ser investigado isso, tem que ser levado a fundo, e olha como isso impacta diretamente aqui com a nossa região, né, Caieiras, Cajamar, Santana de Parnaíba. Enfim, é realmente importante, a gente tem que levar a fundo essa denúncia, porque está acontecendo. Bom, eu vou ler aqui rapidamente, né, a notícia que saiu no G1 sobre esse mesmo caso. Então a manchete diz: ex-diretora da CETESB é acusada de liberar quase 5.000 licenças ambientais sem fiscalização. Então aí cita, né, a Zuleika Maria Lisboa, que ela pode ser multada em mais de 2 milhões. E ela ainda continua, né, ocupando um cargo na companhia. Bom, ela foi acusada de liberar 4.700 licenças ambientais no estado sem fiscalização, entre os meses de março e setembro do ano passado. Bom, a placa ali indica, né, que foi em agosto do ano passado, então está dentro desse período, então a gente cabe realmente essa investigação. Bom, ela aqui, a Zuleika Maria Lisboa, então diretora de controle e licenciamento ambiental da CETESB, determinou, por conta da pandemia, que as licenças poderiam ser concedidas sem a necessária fiscalização. Uma denúncia foi feita e três investigações foram abertas contra a Zuleika, uma delas realizada pela própria CETESB, e ela pode ser multada em mais de 2 milhões. Bom, então isso aqui é só um apanhado, tem a notícia, se quiser buscar, joga na internet, só para vocês verem que realmente é algo grave que está sendo denunciado aí pela grande mídia, né, e vamos pressionar para que também aconteça essas denúncias aqui em Cajamar. Bom, a gravidade dessas denúncias que a gente está fazendo, inclusive essa movimentação que a gente faz em prol do bairro, que envolve até risco às nossas vidas, né, aos ativistas e moradores que estão se manifestando em prol dessa preservação, é porque tem grandes nomes empresariais por trás. Claro, obviamente que não seriam aí, né, pequenas empresas. Como eu disse, né, a liberação foi feita em uma autorização irregular da CETESB em nome da FAJA, Desenvolvimento Urbanístico, que é a que aparece aí, mas quem está realizando a obra, inclusive, não é essa empresa. Quem está realizando a obra é a Matec Engenharia. Inclusive, né, eles lançaram uma publicação no site oficial deles, uma publicação também no Facebook, falando, né, sobre o projeto, o que eles planejam construir aqui, que gera esse impacto
enorme, e aí tem no site dele, site oficial, todas as informações são oficiais, né, conseguidas através aí da internet e dos órgãos oficiais. Bom, o galpão será mais uma unidade da Cislog Cajamar. Nova obra começa sob gestão da Matec. Então aqui, HSI, marquem essa sigla, Cislog Cajamar. Mais um projeto começa sob gestão da Matec Engenharia. Desde o final de 2020, estamos estudando a viabilização de mais um projeto da HSI, um cliente muito importante para nós. Desta vez será o centro de distribuição da Cislog Cajamar, que terá início no dia 7/6 de 2021. Então está tudo acontecendo agora. Um dos principais diferenciais, bem como um grande desafio, está justamente nos volumes que ela apresenta. Ou seja, levanta, né, toda essa pompa do galpão que vai ser construído. A gente vai mostrar imagens também da área que está sendo devastada para a construção desse complexo. Justamente nos volumes que ela apresenta, assim como as soluções tecnológicas inovadoras, que mostraremos ao longo de sua execução. Serão 200.252,94 metros quadrados de área, que demandam a movimentação de aproximadamente 4 milhões de metros cúbicos de terra e 7 mil toneladas de aço. Bom, em seu escopo está a construção de um centro logístico, construído numa área de 380 mil metros quadrados. O centro é localizado na cidade de Cajamar, no quilômetro 36 da rodovia Anhanguera, que é bem aqui exatamente no Gato Preto. Dentro do centro teremos 3 galpões, que somam aproximadamente 170 mil metros quadrados de projeção, mais os edifícios anexos, que incluem vestiários, refeitórios, apoios, portaria, áreas técnicas e um edifício garagem. A previsão do início da mobilização da obra é a partir já de 1º de junho, então já começou, com efetiva atividades em campo em 1º de julho desse ano, então no próximo mês. A conclusão até setembro de 2023. Então é bem urgente mesmo que a gente corra atrás de entender isso que está acontecendo. Bom, é uma obra da Matec Engenharia, né? E como ela fala da HSI Cislog. Bom, a gente foi pesquisar também sobre essa Cislog. Tem uma imagem também na tela que a gente vai passar sobre a área, uma imagem aérea também do site deles oficial da área devastada, onde será ou pretende que seja, né, a Cislog Cajamar. Já há uma unidade de galpões dessa empresa, Cislog, aqui também na rodovia Anhanguera, na altura do quilômetro 25, que pega ali São Paulo, bairro de Perus. E aí eles querem agora mais uma segunda unidade aqui no nosso bairro. Não vamos permitir, até por isso estamos fazendo essa movimentação. Inclusive toda essa área, né, que está sendo denunciada é a área que é patrimônio cultural, que demoliram com placa e tudo. Bom, essa Cislog, inteligência logística. Bom, eu vou abrir aqui, tem o site oficial, que é cislog-logistica.com.br. E aí lá ele fala sobre a empresa, né, a história da empresa. Ela é a mais nova plataforma da Hemisfério Sul Investimentos. Então essa sigla que vem na frente, que eu falei lá para vocês prestarem atenção, HSI, é Hemisfério Sul Investimentos. E essa Cislog, esse galpão, faz parte desse grupo. Eles também têm galpões, né, disponíveis para locação em Curitiba, no Paraná, Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e esse de São Paulo. Bom, ela faz parte, né, desse grupo, Hemisfério Sul Investimentos, e claro que a gente foi também pesquisar sobre essa empresa. Esse grupo, HSI Investimentos, né, é um dos maiores aqui da América Latina, quer ver? E ele atua na área de Real Estate Private Equity. Bom, não sei se pronuncia assim exatamente, vai aparecer aí escrito na sua tela, mas essa área de gestão imobiliária é uma das principais, uma das maiores no mundo, né, no qual ela junta, né, investidores, né, privados, vários investidores privados que acabam, né, aplicando dinheiro nessa HSI, e aí ela financia construções pelo Brasil inteiro, América Latina inteira. Então é um grupo realmente assim enorme, né? Vou até abrir aqui, que ela é uma empresa líder, inclusive, nesse setor, né? que junta, né, essas empresas, esses investidores grandes do Brasil inteiro, do mundo inteiro. E aí tem aqui, eu vou abrir a lista, tem alguns, né? Ele coloca bem assim, ó, nossos investidores:
A HSI trabalha como capital de longo prazo de investidores institucionais globais, provenientes de vários países, como Estados Unidos, Alemanha, Suíça, Singapura e Emirados Árabes. Atualmente, somamos mais de 5,1 bilhão de dólares captados e já retornou mais de 2,6 bilhões de dólares aos investidores. Bom, então a gente está falando realmente de grandes empresas, de muito dinheiro, e a gente sabe, né, que quanto maior o nome, maior o dinheiro, maior a empresa, maior tem envolvimento também de políticos, maior tem envolvimento de corrupção, e é justamente nesse ponto, nesse foco, a nossa denúncia. Bom, alguma das pessoas que eles têm aqui, que eles colocam, a gente não consegue, né, acessar porque não foi disponibilizado no site, mas ele coloca que tem fundações, fundos soberanos, seguradoras e fundos de pensão. Bom, eles têm aí diversos investidores, né, mundiais. Então tem gente do mundo inteiro, aí, diversos países, que coloca dinheiro nessa HSI, no qual a Cislog Cajamar faz parte e que está ali desmatando e pretende construir mais um galpão bilionário numa área de preservação, numa área de mata, numa área de história e cultura para a cidade de Cajamar. Bom, a FAJA, Desenvolvimento, deixa eu até abrir aqui para vocês, Desenvolvimento Urbano Limitada, né, ela conseguiu 2 autorizações da CETESB, como falei inicialmente, e é ela que está, né, aparentemente, claro que também a gente não tem acesso a todos os documentos, muita coisa ainda está correndo em sigilo, em segredo, inclusive, né, estamos aí pedindo constantemente ao Poder Público de Cajamar que viabilize a Secretaria de Meio Ambiente, também ao Conselho de Meio Ambiente, que a gente tenha acesso a esses documentos a fim de esclarecer, né, quem de fato possui aquela área e quem que vendeu a área para essa empresa, no qual aqui a gente está identificando como FAJA Desenvolvimento Urbano Limitado, mas que a gente precisa realmente ser confirmado isso. Inclusive foi demarcado já ali na área certinho, né, de acordo com a orientação da CETESB, exatamente qual é a área que compreende, né, a propriedade dessa empresa e o que vai ser desmatado, a gente mostrou na imagem também. Bom, esse desmatamento que está acontecendo nessa área tem assim diversos impactos ambientais só pelo fato em si de ser um desmatamento, mas tem outros agravantes por ser aonde está, por ser aqui no bairro do Gato Preto. Bom, a área onde eles pretendem construir esse galpão, ela é literalmente em frente a um rio, né? A um rio aqui que é o Ribeirão dos Cristais. Bom, esse rio, né, ele já teve aí diversos problemas quando foi construído os primeiros galpões ali da Prologis, no qual teve desvio do rio de forma irregular, inclusive teve até processo, a empresa foi julgada, enfim, e aconteceu esse impacto ambiental que não foi corrigido. Atualmente ele também encontra-se aí em estado de calamidade, assim, o rio está também completamente poluído. Uma nova lavanderia industrial foi construída aqui também no bairro do Gato Preto, próximo também ao galpão da Prologis, que vem constantemente jogando resíduos nesse rio, né, que é assim um dos principais rios. A região de Cajamar faz parte do consórcio do Simbaju, que é da bacia do Juqueri, que é uma das principais fornecedoras de água, não só para a nossa região, mas para a região metropolitana de São Paulo, para a capital, enfim, né, e que é uma área de preservação, que tem que ser preservada. A gente tem como exemplo aqui o Parque Estadual do Juqueri, temos também a represa Paiva Castro, em Mariporã, enfim, diversos outros rios que acabam, né, de alguma forma tendo essa ligação. Dentro dessa área que foi citada, tem uma veia de água, tem um fio de água, um córrego, um rio, que deságua no Ribeirão dos Cristais e que também é um dos que ajuda ali a ter, né, água, a ter fluxo de água no nosso rio. Bom, eles pretendem ainda, a gente não teve acesso a como vai ser construída essa obra, mas a área de desmatamento, né, que eles estão ali cortando tudo ao redor desse fio de água já gera um impacto ambiental gigantesco, até vir a secar, né, essa veia d'água. E o impacto de diversos animais que acabam vivendo ali, né, e toda a biosfera que vive ao redor de lugar que tem água e de que tem mata. Bom, eles não têm o direito de chegar lá e aterrar e secar mais um rio, mais uma fonte de rio. O rio que já existe está totalmente poluído e essa construção impacta também que mais poluição, né, será jogado nesse rio. Quem mora aqui no Gato Preto, né, constantemente recebe visitas inusitadas, silvestres em suas casas. Tudo isso também é resultado do impacto ambiental dessas construções, desses galpões. Tanto desse novo que eles estão mexendo recentemente, né, ali na estrada, na avenida, desculpa, do Ribeirão dos Cristais,
quanto a obra aqui da Marabras. Por eles mexerem na mata, né, cortarem mato, fazerem queimadas, revirarem a terra, diversos animais silvestres acabam vindo, né, para a rodovia Anhanguera, o que gera aí até risco de acidentes, acabam matando esses animais, que aí, né, fere aí também diversas outras leis ambientais que protegem o direito desses animais nativos a viverem no habitat natural deles, de onde eles são, e impacta nas nossas vidas aqui do bairro, porque vira e mexe, aparece uma cobra, aparece uma aranha, aparece um escorpião, aparece, né, capivara, aparece onça, aparece macaco, enfim, diversos animais que são silvestres aqui da área e que devido a essas obras, né, acabam saindo do seu habitat natural, vindo para o bairro, vindo para a rodovia Anhanguera, e aí, né, diversos impactos podem acontecer, né, desde acidentes até aí de espécies que podem estar ameaçadas. Tem até tucano, a gente tem aqui no bairro, enfim, são diversas aves, garças, que a gente sempre vê, né, pássaros em geral. Então, né, realmente tem que ser levantado sim essa pauta. Tem um rio ali que está sendo poluído, esse rio ele era para estar sendo preservado, inclusive no processo que foi contra a Prologis, que eles foram multados em milhões de reais, era justamente para voltar o rio do jeito que era antes, para que ele volte a ter o fluxo dele, e que não foi, né, de fato cumprido. Então a gente vê que são diversas empresas mesmo, né, que estão por trás, grandes nomes que acabam gerando isso. Bom, tem as queimadas também, que já são muito comuns em diversas partes do Brasil, que vem aí também de uma política, né, que a gente vê nacional, que acaba incentivando esse progresso através do desmatamento, através, né, dos pastos, de ocupação de áreas ambientais, mas que aqui no nosso Gato Preto a gente está lutando por todos os meios possíveis para proteger e preservar, inclusive essa área que está sendo colocada agora, que é uma área de preservação de patrimônio cultural, que querem construir o galpão. Eu particularmente acredito que deveria ser um parque, até imagino que lindo um nome, né, Parque Estadual do Gato Preto, ou Parque Municipal do Gato Preto, no qual as pessoas poderiam ali, além de ter contato com a parte nativa, né, com a parte de meio ambiente do bairro, também ter conscientização sobre a preservação e também sobre a história, né, de onde eles estão ali. Eu acredito, né, que a gestão do Danilo não vai querer, né, entrar aí para a história de Cajamar como a gestão pública que literalmente, né, enterrou a história da nossa cidade debaixo de um galpão. A gente já tem aí um histórico de construções de galpões que vem, né, destruindo, né, ao redor de toda a cidade, mas eu acredito que nesse bairro, a importância que tem o bairro do Gato Preto, né, a gente tem que sim levantar essa pauta. A gente não pode, né, aceitar que o bairro também seja vítima desse desmonte, dessa destruição. Bom, então fica aí também o nosso apelo a poder público. Vos apresento Caverna do Morcego, registrada no CNC sobre o número 0609, no Gato Preto, em Cajamar. Olha ela aqui, Caverna do Morcego. Não... Ainda não conseguiram e não vão conseguir, que nós não vamos deixar. Não tem não? Ei, no fim do túnel tem uma luz. E ela tá brilhando. Olha que legal. Só não pode. Cuidado, galera. Cuidado. Você corta. Caverna do Morcego, Gato Preto. Próximo ali, vamos ver a obra da Marabras, ó. Onde está, bem ali. Não vai dar pra ver, gente. Bom, legal esse vídeo, né? Quem nos mandou foi uma grande colaboradora, inclusive uma grande parceira nossa aqui do bairro, que é a Camilinha Rocha. Inclusive aqui, um beijo, Camilinha, muito obrigado por colaborar, tanto com material, quanto com a denúncia, quanto por toda essa movimentação que você tem feito pelo nosso bairro. Conte comigo para o que precisar, com o Caio aqui, com a nossa equipe do programa, com o nosso canal,
para trazer mais visibilidade, porque a gente vive aqui, a gente mora aqui, é nosso direito sim brigar por isso. Bom, esse vídeo que a gente passou, que é a respeito da caverna do morcego, foi só para trazer, né, conhecimento, não sei se vocês sabem, mas existe um cadastro nacional de cavernas do Brasil. E aí esse cadastro ele é alimentado, né, com cavernas no país inteiro, que são catalogadas ali para que tenha, né, esse estudo. E em Cajamar, olha só que legal, nós temos 2 cavernas cadastradas nesse Cadastro Nacional de Cavernas do Brasil. E as 2 cavernas são aqui no bairro do Gato Preto. Então olha mais uma importância aí, né, no aspecto ambiental e cultural também do nosso bairro. As cavernas, como a gente sabe, né, abrigam ali também diversos vestígios de outras civilizações e até de quem passa por ali. É um registro sim também da história da nossa civilização, da história do bairro e tudo mais. As cavernas que constam, elas são registradas sobre o código SP607, que é a caverna da Perereca, e a SP609, que é a caverna do morcego. Ambas fazem parte da mesma trilha, né? A caverna da Perereca ela veio um pouco antes na localização e a caverna do morcego mais para frente. No próprio site mesmo do Cadastro Nacional de Cavernas do Brasil, você consegue acessar lá através do município, né? Você coloca o nome Cajamar, as cavernas de Cajamar, e tem as coordenadas, né, de GPS para você jogar lá e identificar exatamente onde é o ponto da caverna. Bom, muito legal, valeu Camilinha Rocha por trazer essa informação. Bom, para quem vive aqui no Gato Preto também a gente é acostumado a constantemente passar, né, diversas assim, excursões de motos de trilha, bicicleta de trilha, pessoas a pé. Então também tem todo esse outro lado que eu acredito sim que a gente pode trazer desenvolvimento para o bairro, né, mas de uma forma sustentável, de uma forma que não destrua mais, né, a gente consiga preservar e reconstruir o que está sendo perdido. Tem diversos movimentos de trilhas de bikes, inclusive, né, guias turísticos que vêm de outras cidades, de outros locais e que fazem turismo aqui pelas trilhas do Gato Preto. Tem a Torre Inca, né, que já fica lá na divisa com Caieiras, que sai lá na fábrica da Melhoramentos, que é uma das maiores, mais antigas fábricas de papel, celulose também, né, do nosso país, que fica aqui também perto do Gato Preto. Enfim, tem diversos aí movimentos culturais e ambientais que somados a gente consegue sim trazer melhoria para o bairro. E até sobre esse ponto, trazendo essa deixa, que eu venho já para o último bloco dessa live, para a gente falar um pouco sobre os aspectos sociais, né? Então assim, os aspectos sociais vêm mais, né, sobre como que a realidade de quem vive, de quem mora, de quem frequenta aqui o bairro do Gato Preto enquanto cidadão, né, enquanto parte da sociedade de uma cidade. Bom, aqui a gente sofre com diversas questões, como muitos bairros, né, sofrem no Brasil, no mundo, enfim, mas algumas que são bem assim específicas daqui e que justamente, né, se contradiz com esse discurso de progresso que eles dizem que estão trazendo para Cajamar. Bom, como eu falei, né, os galpões que eles querem construir aqui, somado com os galpões da Marabras, que vem logo aqui atrás do campinho também, que impacta inclusive esse galpão da Marabras, essa expansão, impacta nessa caverna do morcego e nas cavernas que a gente tem ali, porque já está chegando próximo, né, dessas áreas que devem sim ser preservadas, então é necessário que a gente embargue novamente essa obra o quanto antes, né? E de todos esses milhões e bilhões de nomes de empresas que estão envolvidas, quanto de fato retorna para o bairro? Né? Então a gente vê que vão ser investidos milhões na construção do galpão de um grupo empresarial que envolve bilhões de dólares em investimentos, né? E quanto disso é investido no nosso bairro? Quanto disso é investido, né, de fato na melhoria da própria região, para os próprios moradores? Né? Eu posso dizer, eu estou aqui há 3 anos, né, inclusive eu quero aqui até deixar claro que independente de estar aqui há 3 anos ou de estar aqui há 60 anos, todos nós somos moradores do bairro, todos nós temos direito sim de lutar, de brigar, né, de querer melhorias para onde a gente vive, até porque todas essas dificuldades e irregularidades afetam quem está aqui há um dia, quem está aqui há 100 anos. Né? Quando acontece enchente, alagamento, desmatamento, queimada, todos esses impactos, né, falta de iluminação, falta de ponto de ônibus, impacta em quem apoia X candidato, em quem apoia Y. Então aqui não tem essa divisão, a gente está todo mundo no mesmo barco, inclusive fica até aqui esse apelo, né, às moradoras, moradores aqui do Gato Preto, nós estamos no mesmo barco, vamos nos juntar, porque a gente pode sim, o que eles estão fazendo é crime, é lei, a gente tem que fazer a lei ser cumprida.
né? Não está certo, isso está errado e é nosso direito reclamar. Sim, a gente vive aqui, é o nosso bairro, famílias foram construídas aqui, a minha família eu estou construindo aqui, né? Então eu quero sim participar das políticas desse bairro, eu quero sim preservá-lo porque é aqui que eu escolhi morar e é aqui que eu quero viver. Bom, dentre as N questões que afetam, né, essa parte social do bairro, a principal, que já é conhecida, né, municipalmente, estadualmente, é a questão dos alagamentos. Sempre que chove, as pessoas já esperam que o Gato Preto vai alagar, e é o que de fato acontece. Isso porque, mais uma vez, né, tem ali os impactos do desvio do rio que não foi regularizado, as obras que são aí, né, totalmente irregulares, que acabam desmatando, acaba descendo água e terra de chuva diretamente para o bairro, e impacta também que o bairro não tem nenhuma infraestrutura para lidar com esse desenvolvimento, né, com esse progresso que está chegando. Bom, logo de cara impacta chuva, alagamento, mas nós aqui no bairro não temos água potável. Então olha só, né, a grande dificuldade. A gente quer que chova, mas ao mesmo tempo, né, a gente tem medo por causa do alagamento e a gente também, né, acaba sofrendo com a falta de água. Inclusive aqui em casa, na minha casa, que é aqui na Rua Boa Vista, aqui no Gato Preto, que inclusive é onde eu trabalho, a minha produtora independente de audiovisual fica aqui no Gato Preto. A gente, né, quer fortalecer realmente as produções que acontecem aqui no bairro, e aqui na nossa casa a gente está assim passando por racionamento de água, estamos tendo que economizar água, e uma água que já não é potável, uma água que vem de poço, né, aqueles poços que são construídos individualmente em cada terreno, que é a realidade de todas as casas aqui do Gato Preto. Essa água que vem, né, do subsolo, vem também em que condições? Sendo que a gente está aí denunciando todos esses impactos ambientais nos rios e córregos ao redor aqui. Então tudo isso está impactando também na nossa água, que ela não é potável. Inclusive até, né, lembrei agora, vou frisar, que os moradores da Rua Bocaina, que é uma das últimas ruas, logo para quem entra no bairro pelo túnel, né, ali de pedra, debaixo da Anhanguera, já sai ali, tem um restaurante, tem a sede, você vai seguindo por aquela rua, é uma rua de terra, né, que é até caminho para trilha para quem vai para Torre Inca, enfim. E aí toda aquela região ali também faz parte do bairro do Gato Preto, né, e eles sofrem tanto quanto, se não mais do que nós que estamos aqui mais próximos da rodovia. Inclusive lá eles têm uma bica de água, que era uma bica de água natural, mas que também está contaminada, e por não ter como recorrer, as pessoas acabam ali consumindo aquela água contaminada. Tem um estudo que foi feito, inclusive recente, por um vereador aqui de Cajamar, que comprovou isso. Então não é a gente que está falando, realmente essas coisas estão acontecendo. Bom, outro ponto, não temos asfalto, né? Todas as ruas aqui do Gato Preto são ruas sem a camada asfáltica, sem asfalto, sem nenhum tipo de manutenção. A rua é terra e pedra mesmo. Ainda na DR, que é aqui um anexo, né, um bairro, uma vila próxima ao Gato Preto, eles já conseguiram ali algumas ruas terem um asfalto. Nós aqui não temos asfalto, né? Outra grande questão, desde que eu estou aqui, eu venho falando dessa pauta, e agora também é a oportunidade de a gente expor isso também cobrar isso, que também faz parte do nosso bairro. Não temos um ponto de ônibus. Gente, todos os trabalhadores e trabalhadoras, pais de família, mães de famílias, estudantes, que tem que sair do Gato Preto para ir para o seu trabalho, escola, enfim, para suas atividades, tem que ficar em um espaço, uma área aberta, debaixo de sol ou chuva, esperando ali também até a boa vontade do motorista de parar o ônibus, porque de fato ali não tem nenhuma sinalização, ali não existe um ponto de ônibus, né? Nós não temos um ponto de ônibus aqui no Gato Preto. Tem uma marcação, né, uma estaca da Urubumpungá, que fica mais na entrada, sentido indo para a DR, bem no acesso mesmo do quilômetro 36, mas que é distante do nosso bairro, né? Inclusive todos os moradores sabem que a gente pega o ônibus, faz sinal literalmente na entrada do bairro, como eu disse, dependendo da boa vontade do motorista de parar ou não. Então não temos um ponto de ônibus, né? Por que não temos esse ponto de ônibus? Já que tantos milhões são investidos, o que custa, né, fazer ali, né, um projeto para um ponto de ônibus? Sempre tem justificativas, a área da Autoban, a área da Anhanguera, a área da cidade, enfim. Mas o bairro existe, né? Acredito que se realmente a gestão pública tiver interesse de colocar um ponto de ônibus, que é um mínimo, né, tipo, precisa assim, ter que pedir isso, eu acho que até chega a ser vergonhoso para essa gestão que aí divulga que trocou os pontos de ônibus da cidade inteira. A gente não tem um ponto de ônibus, nunca teve na história do bairro, e é o bairro mais antigo, o primeiro bairro de Cajamar. Então fica aí, né, você pai de família, mãe de família, acha seguro seu filho, sua filha, né, chega aí do trabalho, dos estudos, qualquer horário do dia da noite, não tem um ponto de ônibus, não temos iluminação,
né? Outro ponto também que é muito falado, quem vem, né, do sentido Jordanésia para o bairro do Gato Preto, que desce do outro lado da rodovia Anhanguera, a gente não tem uma passarela, não tem ali um acostamento, não tem uma calçada, não tem iluminação. Então você acaba descendo num ponto no meio da Anhanguera, tem que andar ali no meio fio, né, do acesso para a rodovia, passa por um túnel totalmente escuro que também não tem ali nada para pedestres, é um túnel para passagem de automóveis, mas como não tem outra forma de acesso, a gente acaba tendo que passar por ali para daí conseguir chegar no bairro. Diversas pessoas, inclusive, atravessavam a rodovia pulando, né, correndo, pulava ali a mureta e atravessava, ou seja, mais riscos. O que a gestão está esperando acontecer, gente? Um acidente, para daí alguém morrer, para daí tomar a iniciativa de colocar uma passarela, de fazer um acostamento, de fazer um calçamento, né? As pessoas passam no escuro, literalmente, é uma área perigosíssima, né? Você vai esperar o quê? Que a sua filha, o seu filho passe por alguma situação ali criminosa, para daí sim você ir cobrar das autoridades que tem que ter iluminação, que tem que ter o acostamento, que tem que ter, né, a calçada. Não, gente, vamos aproveitar, é o nosso bairro, a gente vive aqui, é o nosso direito reivindicar isso, e a gestão pública está falhando demais, independente de quem é o prefeito agora ou os legislativos agora, né, eles foram eleitos, então eles são sim responsáveis, e se o outro não fez, então agora é a hora dessa gestão fazer, e se ela não fizer, a gente vai cobrar, alguém vai ter que fazer, porque é esse o papel, é para isso que vocês são eleitos, é para isso que vocês são pagos. Bom, uma outra também, assim, só pra gente já finalizar, né, a gente já está chegando aqui ao final dessa live, que é a questão da regularização imobiliária. Então todos que vivem aqui no Gato Preto, os moradores aqui do Gato Preto, vivem aí com essa grande interrogação, né? É a minha casa? Eu tenho direito por aqui? Né? Como que isso está legalmente? Eu posso ser expulso daqui? Ou não, eu tenho direito, eu moro aqui? Né? Essa é mais uma questão que a gente precisa também de esclarecimentos aí da gestão pública, se vai haver de fato a regularização dessas casas, né? Foi prometido ano passado, há um tempo atrás, saiu até, foi divulgado na mídia, nas redes da cidade, que alguns bairros, inclusive até a DR aqui, né, iria sair a regularização, as pessoas iriam receber a escritura de suas casas. Né, tem algum projeto, a gente faz parte do plano diretor aqui da cidade, tem algum projeto para o Gato Preto, né, dessa parte de regularização imobiliária, porque eu entendo que a partir daí, né, a gente pode de fato cobrar as melhorias para o nosso bairro. Não adianta, né, a prefeitura não vai querer investir em um local que ela nem reconhece que é um bairro. Então a nossa luta é, né, para que seja reconhecido, para que seja preservado, para que seja regularizado a existência do bairro Preto e de seus moradores e de suas moradoras. Bom, essa live o Hugo quer falar, né, hoje falando bastante sobre o Gato Preto, porque esse é o foco mesmo, a gente vive aqui, a gente mora aqui, a gente precisa dessa movimentação para continuar essa existência, essa história. Tem as hashtags, salvem o Gato Preto, salvem Cajamar, tem no Instagram, Gato Preto Cajamar. Gente, vem somar com a gente, compartilha essa live. Você acha que alguém não entendeu muito bem o que está acontecendo, está achando que é mais para um lado, é mais para o outro. Muita gente defende, inclusive o jornalista defendeu na live que ele fez aqui, que inclusive foi apagada da página, assim como a publicação que a Guarda Municipal fez também no dia da manifestação, também foram apagadas das páginas. Ele disse lá, né, que ele acredita no progresso, que nada disso é irregular, que isso traz empregos para a cidade, investimento. A gente vive aqui no Gato Preto. De todos esses galpões que tem ao redor, quantas pessoas conseguem trabalhar lá? E o que de fato gera de emprego para Cajamar? Né? O que de fato gera de investimento para a cidade? Diversos galpões ao redor de um bairro histórico que está sendo engolido, destruído, sufocado, né? Sem nenhum investimento. Investe em milhões, bilhões, mas no bairro em si, numa coisa simples. Nada é investido, não temos uma praça. Né? O campo do Gato Preto histórico, dos times do Gato Preto que disputaram campeonatos aí, regionais, estaduais, também totalmente destruído pelas obras da Marabras. A gente tem um outro campo agora aqui, né, perto da nossa capela aqui do Sagrado Coração de Jesus, que também está ali em situação, né, só tem um espaço, não tem nenhuma estrutura para os jovens aqui do bairro, para as pessoas praticarem esportes, praticarem caminhada, né, jogar bola, jogar vôlei. Enfim, cadê esse investimento? Quando é que de fato a gestão vai olhar aqui para o bairro do Gato Preto, vai olhar aqui para essa história, para essas pessoas que vivem aqui há tantos e tantos anos e que, se tem o que tem, ainda é devido a essa movimentação, a essa preservação dos moradores. Ninguém quer sair daqui, a gente ama morar aqui, a gente adora viver aqui, mas precisa sim de diversas melhorias, precisa sim de diversas regularizações, e a pressão popular ela pode sim conseguir isso, não é impossível.
até porque o que eles estão fazendo é um crime e a gente pode sim, com a pressão popular, com as denúncias, espalhando para geral, compartilhando, fazer com que a lei seja cumprida e o bairro seja preservado. Bom, no início da live a gente ouviu uma música, né? A música chama Gato Preto no Ar, é de um compositor aqui do Gato Preto, inclusive, Mano Zé, que é o nosso companheiro Thiago, que é conhecido pelo Raízes do Gueto, que era um grupo, né, de rap, tal, de compositores aqui da cidade. Quem é mais da antiga, que conhece a história do Cajamar, que conhece a história do Gato Preto, vai lembrar desse grupo. A música tá aí, quem quiser também, a gente tem um drive, gente, no Google Drive, com diversas informações, conteúdo, vídeos, fotos, áudios sobre o Gato Preto. Todas as denúncias, os documentos estão todos lá. Se você quiser também ter acesso a esse drive, pode solicitar. A gente quer realmente compartilhar tudo que o bairro produz, tudo que a gente produz. E para finalizar aqui essa live, mais de 1 hora falando disso, um videoclipe meu, humildemente, que foi gravado aqui no Gato Preto, inclusive na minha casa aqui no Gato Preto, que eu acho que tem tudo a ver agora também com essa situação. O meu videoclipe, Caindo Fora, foi uma música que eu produzi para a trilha sonora de um dos meus curtas, que vai sair em breve também. A produção é de um outro compositor e produtor musical também aqui de Cajamar, como eu disse, a gente gravou aqui no Gato Preto. Eu vou exibir para vocês, gente. Desejo uma ótima noite a todas e todos. Entrem com a gente nesse movimento. Vamos somar. E é isso. Fiquem com Deus. Acompanhem o videoclipe e acompanhem nas redes sociais. Salvem o Gato Preto e salvem Cajamar. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Pode passar o videoclipe. Você já sentiu medo? Medo. Mas tanto medo que você só conseguia pensar em uma coisa. Seu amor é falso. Tô vazando, indo fora, vou embora, não vou voltar. Tô vazando, indo fora, vou embora, não vou voltar. Tô vazando, indo fora, vou embora, não vou voltar. Tô vazando, indo fora, vou embora, não vou voltar. Tô vazando, indo fora, eu vou embora, não vou voltar. Eu tô vazando, indo fora, eu vou embora, não vou voltar. Tô vazando, caindo fora, eu vou embora, não vou voltar. Eu tô vazando, caindo fora, eu vou embora, não vou voltar.